E o diabo não vale nada, não vale um bombom, aleluia, glória a Deus. Amado, nós vamos, glória a Deus, é o Evangelho João, glória a Deus, capítulo 3, o Evangelho de João, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, aleluia, glória a Deus, que escreveu, aleluia, inspirado pelo Todo-Poderoso, Espírito Santo de Deus. João capítulo 3, glória a Deus. Glória a Deus. Onde o Senhor diz aqui, ó, no capítulo 16, Deus diz assim, ó: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Aleluia! E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz, e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Aleluia, glória a Deus. Irmãos amados, a palavra de Deus em João 3,16 eu li até o 21, glória a Deus, onde diz que porque Deus ele amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, aleluia, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Esse amor de tal maneira, amado, que ele deu o seu Filho para morrer por nós, naquela cruz no Calvário, aleluia. Esse amor de tal maneira que hoje nós estamos aqui, aleluia. A morte, aleluia, ela foi aniquilada, a morte onde está, que o Rei ele ressuscitou. Então quem tem Jesus, ele não vai morrer, ele vai ter uma vida completa. Então é isso, ele amou, Deus amou o mundo de tal maneira para que nós não fosse condenado, aleluia, glória a Deus, mas para que nós chegar, aleluia, o arrependimento, aleluia, glória a Deus. Amado, nós estamos vivendo os últimos dias aqui nessa terra, aleluia, glória a Deus. Eu tenho visto, aleluia, Deus falando com os profetas, aleluia, glória a Deus. Se essas pessoas partirem sem a salvação, aleluia, é lago do fogo, amado, onde vai ser sofrimento eterno, aleluia, glória a Deus. Nós temos que saber que esse Deus tem essa tal maneira, aleluia, de nos amar, que ele deu o seu Filho unigênito, aleluia, glória a Deus, para nos salvar de todo mal, de todo pecado, aleluia, glória a Deus. Esse Deus que aqui se encontra, ele fala com nós hoje, aleluia, glória a Deus, que ele, aleluia, tem um amor por nós, e nós temos que buscar viver, aleluia, na presença dele, aleluia, deixando ele usar, aleluia, glória a Deus. Amado, de primeiro eu tinha vergonha de pregar o microfone para falar da palavra de Deus, mas, aleluia, Deus foi me usando. O pastor disse: irmão André, tem intimidade com Deus, que Deus vai te usar, aleluia, aleluia. Os pregadores falando, Deus vai te usar, aleluia. Deus ele usa, amado, cada um de nós. Nós temos que dar, aleluia, glória a Deus, glória a Deus,
para Deus trabalhar na nossa vida, abrir o nosso coração, crer e não olhar para trás, como Abraão, que ele ouvia a voz de Deus e ele acreditava em Deus, em tudo que Deus falava, aleluia, como Noé, aleluia, que ouvia a voz de Deus, como Moisés, que ouvia a voz de Deus, Davi, Elias, aleluia, e assim os profetas de hoje, os homens que jejua, os homens que buscam a santidade do pequeno até o adulto, de Deus, o Todo-Poderoso, amado. Então esse Deus amado, ele que amou o mundo de tal maneira, porque ele amou, aleluia, o amor de Deus, do Pai eterno, é um amor que nunca morre, aleluia, é um amor verdadeiro. Nós sabemos disso, que nós vivendo, aleluia, glória a Deus, na presença de Deus, nós passa por tribulação, nós passa por perda de familiar, aleluia, mas Deus é com nós, aleluia, Deus está do nosso lado ali. Ele diz assim, que o teu pai e tua mãe podem te abandonar, mas eu estou contigo, eu sou pai de órfão, de viúva, aleluia. Então, no moral do amor, ele é nosso pai em todo sentido, amado. Eu vejo assim, pastor, que Deus diz, então, que ele é pai, aleluia, desde nós nascer, missionária, porque ele é pai daqueles que os pais abandonam, ele é pai de órfão e viúva, e ele é nosso pai desde quando nós nascemos, aleluia, no ventre da nossa mãe, antes de nós gerarmos, aleluia, glória a Deus, e ele nos chama pelo nosso nome, aleluia, glória a Deus. E para nós, amado, ter intimidade com o Espírito Santo de Deus, para que nós tenhamos coragem de falar do it, aleluia, de Deus, aleluia, e viver. Não é só anunciar a palavra, mas nós temos que viver. Então, esse amor, de tal maneira que Deus amou o mundo, de tal maneira que ele deu o seu Filho unigênico, o Filho único, aleluia, glória a Deus, para nos salvar, para nos libertar, para nós passar do processo aqui nessa terra, para morar eternamente no céu, de glória, de gozo, de luz, amado, aleluia, não para condenar o mundo, mas que o mundo fosse condenado por ele, mas do pecado, aleluia. Esse mundo que ele quer dizer é o pecado, para nós sair, aleluia, da contaminação do pecado, aleluia. Se nós, aleluia, tem alguma intriga com alguém, aleluia, nós temos que chegar para essa pessoa, pedir perdão no nome de Jesus, no nome de Deus, meu irmão, aleluia, eu te peço perdão, aleluia, porque, amado, se a pessoa não tiver o amor, ele não vai subir, se ele não liberar o perdão, ele vai ficar, aleluia, porque Deus diz também, como ele amou o mundo de tal maneira, ele nos ensina, aleluia, a obedecer a ele nos ensina, aleluia, glória a Deus, a ficar na presença dele, de nós liberar o perdão, amado, para nós não ir para o lago de fogo, porque ele tem amor de tal maneira a todos nós, aleluia, como ele deu o seu Filho unigênito, o próprio Jesus que está aqui, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, na família Curando Vida e nas outras igrejas que adora ele em espírito e em verdade, amado. Que Deus venha, aleluia, glória a Deus, cada vez com esse amor por nós, e nós venha obedecer também, porque Deus, aleluia, ele nos ama com essa tal maneira que só ele ama, amado. Então nós temos que permanecer na obediência, nós temos que sair da contaminação do pecado. Ele diz que nós, para fazer um erro aqui, não fazer mais, vai, não torne fazer mais aquilo que você fazia antes, para não perder a salvação, porque ele tem um amor por todos nós, amado. Ele que é o nosso juiz, nós somos porta-vozes de ter coragem de falar a palavra dele, porque vai ser cobrado no juízo final, aleluia, glória a Deus. Muitos dizem que pregou no nome dele, ganhou alma, mas se não tiver firme nas promessas, naquele dia, como ele diz na palavra dele, amado, Mateus, aleluia, glória a Deus, ele fala, 24:13, que aquele que permanecer, irmão, até o final será salvo, glória a Deus. Então que nós venhamos permanecer. Então esse Deus maravilhoso, ele é amor, e hoje ele me trouxe essa palavra para falar para vocês. Ele é amor, o amor dele não morre por nós, aleluia, e ele não vira as costas para nós, ele não vira. Deus, ele é amor, ele tem amor. Quando uma alma,
aleluia, está afastada, que ela volta. É uma festa no céu que os anjos fazem, né, pastor? É uma festa. Então também quando um pecador se arrepende, ou uma alma que está afastada, é uma festa, irmã, no céu muito linda. A senhora sabe disso. Glória a Deus, que você é uma pessoa brindada e conhece a palavra. Glória a Deus. Então Deus, Ele ama nós dessa tal maneira que Ele deu o Filho dele unigênito. Assim também o Filho dele sofreu naquela cruz, amado, no Calvário, para nos salvar, para mostrar a prova de amor, sem merecer. Mas foi por essa tal maneira que nós entendemos hoje que tudo que o Filho dele passou foi pelo amor, de aniquilar o pecado, de nós não ficarmos perecemos na morte do lago de fogo, porque só vai quem quer. Ele tem amor a todos, e nós temos que andar na porta estreita, que essa porta é que nós não tem que errar ela, porque a larga é do mundo, é os prazeres, amado, que o mundo oferece. Aleluia, glória a Deus. Porque Deus, Ele quer que nós permaneça no chamado, caminhando na vereda dele, porque Ele tem amor imenso por cada um. Aleluia, um kit completo sobre cada um, sobre a tua vida, a minha vida, do anjo da casa, da missionária, da irmã, da nossa família, um kit completo, que aqui na terra, aleluia, nós se prepara para morar eternamente no reino dos céus. Aleluia. Então é por isso, amado, que esse Deus maravilhoso tem esse amor de tal maneira que Ele deu o Filho dele unigênito para todos nós não perecer no inferno, na morte eterna. Aleluia, glória a Deus. Porque, amado, o que vai ser bom, surpresa que nós nem sabemos, vai ser na eternidade. Aleluia. E a preparação do amor começa desde o início, que Ele criou o céu e a terra, aleluia, e tudo que existe. E Adão, aleluia, glória a Deus, que foi o homem que nunca foi criança, né? Adão, aleluia, glória a Deus. Então aí começa a brotar o amor de Deus, aleluia, desde o princípio. Esse Deus que é o alfa, que é o ômega, que é o princípio e o fim, e que cria tudo que não existe. Aleluia, esse Deus maravilhoso que está conosco. Então, quando Ele disse que amou o mundo de tal maneira, esse amor por nós todos, porque Ele não quer ver nenhuma ovelha dele desgarrada, fora do rebanho, aleluia, porque a nossa felicidade é termos Ele como bom pastor, aleluia, termos Ele como bom pastor, porque Ele pastoreia as ovelhas. E ai daquele que recebe a correção do bom pastor e obedece também o pastor da terra, um homem que leva a palavra de Deus, viu? Entendeu? Porque se o pastor, o anjo da casa do céu, ele é escolhido por Deus, a gente não pode se zangar com o que ele fala, que ele tem amor. Um pastor que ele não tem amor a ovelha, ele não corrige. Então Deus, Ele é amor, Ele quer que nós passemos pela correção, porque o pastor, ele é o líder, ele está na liderança. Está lá em Hebreus 13:17, ele diz assim, ó: obedecei o vosso líder, porque ele vela pelas vossas almas. Se a gente fosse zangar, se aborrecer com o pastor, é pior, vem castigo. Então nós temos que permanecer na cobertura de Deus e do pastor supremo, Jesus, e o pastor que Ele escolheu na terra para levar o ID, aleluia. Nós aprendemos com eles, aleluia, glória a Deus. Eu agradeço em primeiro lugar a Deus e os pastores que me pastorearam, de hoje está aqui, aleluia, glória a Deus, testemunhando, e que Deus venha abençoar ele todos, aleluia, em nome de Jesus, e o ministério dele e a família dele. Então, nesse amor que Deus tem pelos pastores, ali de tal maneira que deu filho unigênito, pelas ovelhas, pelos presbíteros, diáconos, todo o corpo de obreiro, todo o povo de Deus, os que estão também, aleluia, glória a Deus, fora do rebanho, e os que se afastaram do rebanho, mas Deus tem amor por ele. Deus amado, Ele tem um amor de tal maneira, desse jeito, muitos exemplos, aleluia, glória a Deus, para todos nós, desse amor que Ele tem, para que nós não venha, aleluia, e irmão Josué para o inferno, glória a Deus. Ele não tem prazer na morte do ímpio. Deus não tem prazer, aleluia. Às vezes uma pessoa ali, eu quero te
viver desse jeito, na lama, gente que não tem o amor de Deus, a pessoa que tem a essência, dentro do coração, ele não fala isso, irmão. Ele faz orar, se ajoelhar e diz: olha, Deus tem um plano na tua vida. E o plano de Deus o quê? É amor. Porque o plano de Deus, né, pastor? É amor. Se você aí tem gente que briga: esses crentes têm um negócio de dizer Deus tem um plano na nossa vida. Tem, o plano de Deus é o melhor que tem. É o plano do Senhor, o amor. Só aquela palavra que tu diz para aquele irmão que está ali no bar: irmão, Jesus vai te tirar dessa vida. Uma pessoa que está na pensão, na droga, que tem casa, que está dormindo, aleluia, glória a Deus, no relento, glória a Deus, na calçada, assim no lugar, debaixo de uma ponte, etc., na praça. Deus tem amor por ele. Então a pessoa de Deus, que tem amor usado por Deus, ele vai transbordar o amor que Deus colocou nele. Não vai falar palavras negativas. Não é só aqui no altar, não. Nós temos que ser exemplo. Luz é no trabalho, é na família, glória a Deus. Quando eu chego, amado, na minha casa, meus irmãos, eu dou a paz para todo mundo. Abraço minha mãe guerreira, beijo ela. No serviço eu converso com os colegas, do amor de Deus. Eu não vou com moralidade com ninguém, falta de respeito que eu nunca gostei. Eu fazia muito, era beber goró, bebia, mas graças a Deus, Deus me tirou. Eu bebia muito goró, pinga, vai ser o dia, mas graças a Deus, Deus me tirou. E eu não julgo ninguém. Eu chego, amado, e transmito o amor. Dizer que Deus vai trabalhar, tem plano na vida. E nem que o inimigo, a gente diz assim, ó, que vai ter jeito para a tua vida, e o inimigo fica farofando mais ainda. Aí é que nós temos que dizer que Deus vai tirar. Porque quando Deus vai pegar dali, ele pega de uma vez, sabe? Igual pegou eu. E pega muito, mas para usar, para colocar no altar, louvar, pregar, testificar, falar do amor imenso de Deus, que é esse amor de tal maneira, que esse amor, ele é eterno. Esse amor, aleluia, é do princípio, que é o verbo, como ele diz, que no princípio era o verbo, e o verbo estava com ele. O verbo que era o próprio Jesus, e era o próprio Deus, aleluia. Então é esse, amado, o verbo de Deus que se fez carne. Jesus foi exemplo de amor nessa terra. O ministério dele foi 3 anos e 6 meses, foi, pastor? Pois é, mas foi daquele jeito, e hoje o ministério dele continua, e é na eternidade, é só glória, louvor ao Todo-Poderoso, o Altíssimo, aleluia, na cidade santa, aleluia. Então, amado, é isso, o que Deus trouxe essa noite para nós é sobre o amor, que Deus amou o mundo dessa tal maneira, que ele deu o Filho dele, unigênito do Pai, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então é isso, amado. Deus, ele é amor. Deus, ele é paz. Deus, ele é tudo. Deus, ele é o refúgio. Ele é o bom pastor. Aleluia. Ele é tudo, amado, nas nossas vidas. Ele é que nos consola. Ele é o consolador na perca, na angústia, em tudo. Aleluia. Glória a Deus. Nós choramos, nós entristecemos, nós adoecemos, nós sentimos dor, aleluia, mas nós sabemos que nós temos um Deus, que ele é amor, e ele cura nós, né, irmã? Porque maior é o amor e a nossa fé, para que a condenação não venha a nós, aleluia. E nós sabemos que nós temos um Deus grande, nem que nós pega, aleluia, palavra do mundo falando, mas não pega em nós. Eu digo assim, do povo falar, dizer assim, porque no nome do Senhor vai ser aborrecido quem vai falar da palavra de Deus, né? Pelo amor dele, eles iam odiar nós, mas nem por isso, amado, nós vamos amar, porque Deus é o que? Amor. Se eles odiar nós, nós vamos amar ele mais ainda, porque Deus nos diz que pelo amor dele nós somos escudados e vigiamos nisso, que nós sabemos que eles vão dizer, às vezes vão se aborrecer, não é ele, é o demônio. Então nós vamos ter amor por eles e orar e dizer que Jesus vai libertar, vai salvar, até no fim da morte, aleluia, no fim da vida. Que a pessoa, quando minha esposa, no exemplo, estava doente daquele jeito, mas eu estava com ela ali, pastor, todo mundo orando, irmã Helena, os irmãos, todo mundo, irmão Rodrigo, povo lá do Marco Regional, que Deus abençoe toda a equipe médica, todos foram gente boa, todo mundo, graças a Deus, doutor, estou de parabéns, que Deus venha abençoar eles todos, aleluia, glória a Deus. Então, até no final, para resumir, ela
sofreu, mas eu digo assim, nós oremos até o final, para ela ficar boa, mas ele, querendo ou não, ele continua sendo Deus. Amado, quando foi, ela morreu no dia 23 da segunda-feira, isso aqui era para não ter contado, eu não contei não. Aí quando foi quinta-feira, depois de 3 dias, passou segunda, terça, quarta, foi segunda-feira, aí terça ela foi enterrada, terça, quarta, quinta-feira, eu estava em casa, na mesa, ouvindo o louvor que eu gosto de... Eu comprei uma caixa para ela. Eu disse, olha meu irmão, essa caixa é para tu ficar ouvindo louvor. Daquela aquele louvor do Kleber Lucas, né? Que é um hino lindo que ele canta, missionário. Ele é bonito que só. Aí eu aqui, ouvindo o hino, aí era 5 horas, era 5 e 7. Quando eu vi aquela voz, amado, eu nunca mais tinha ouvido. E eu estava com uns 3 dias pedindo para me ouvir a voz dele. Desde quando ela estava no hospital. Senhor, eu quero ouvir tua voz, nunca mais ouvi, Senhor. Tua voz suave, tua voz tremenda, tua voz que consola. Aleluia, eu sentado assim, amado. Aí quando era 5 e 7, eu ouvi a voz do Senhor, ele falando assim, André. Aí eu ouvi. Aí ele disse assim, eu levei ela, eu sou o leão da tribo de Judá. Amado, ele falou só isso. Aí, amado, eu comecei a chorar. Chegou, me arrepio. Eu comecei a chorar. Aí eu senti, pastor, aquele arrepio, entendeu? Do alto da cabeça, falando dos pés, irmão. Aí eu vi ele dizendo, a voz do Senhor dizendo assim, André, ele falou meu nome, André, eu levei ela, eu sou o leão da tribo de Judá. Aí eu chorei, meu irmão. Mas foi por saber que ele estava me consolando e que ela estava adormecida, tá dormindo no braço do Senhor para o juízo final. O bom é por partir desse jeito, né, amado? O certo e o que nós estamos aqui vivo esperando, né, pastor? Por isso que o pastor alerta, meus irmãos, vamos permanecer. Nem que seja só nós, mas nós temos que permanecer para vir mais gente. Saber que aqui tem o amor de Deus. Aqui reina o amor do Deus que amou o mundo de tal maneira que ele deu o filho dele unigênito. Então aqui tem o amor de Deus. Desse Deus que amou o mundo de tal maneira que ele deu o filho dele unigênito para que todo ele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E eu creio que essa vida eterna nós vamos ter. Nós temos que ter certeza, pastor, da nossa salvação, porque se nós ficar em dúvida, Deus não gosta de homem com dúvida, não. O homem tem que estar firme nas promessas e a crer que Deus, ele é galardoador, Jesus, entre Deus e o homem. Ele está mediante do Pai dele e mediante do povo. Então o mediador é isso, como ele diz lá em Timóteo 2,5, que só há um mediador entre Deus e o homem, Jesus Cristo, o qual deu a vida por nós, porque ele é amor, ele é o próprio Deus. Aleluia. Então, amado, como esse Deus tem esse amor imenso, nós vamos continuar na caminhada. Como esse Deus tem esse amor, aleluia, dessa maneira tal que ele nos usa, que ele usa cada irmão no louvor, na pregação, no testemunho, e de cultuar, não está perdendo tempo, mas está ganhando tempo, porque o tempo é de Deus, sentado na sua cadeira, em pé, aleluia, louvando o Senhor de joelho, aleluia, orando, intercedendo pela família, pelo amor de Deus. Deus vai ouvir, porque ele é amor. E aleluia, não existe, amado, família perfeita. Existe um Deus que tem amor, aleluia, que é projeto nas nossas famílias, para livrar, para tirar do erro e tudo. Então nós temos que amar, nós temos que tirar a trava do nosso olho, o argueiro, aleluia, e amar, e orar pelo irmão que está lá na lama, no lamaçal de erro, no mundo, perecendo no pecado, e nós falar do amor de Deus, que Deus ama ele e nós também, aleluia, que a família curando vida, aleluia, é transbordante do amor de Deus imenso, que quando ele fala na palavra dele em João 3,16, que essa palavra nós vamos falar até quando Deus quiser, aleluia, cada um pregador aqui nessa terra, glória a Deus, que ele amou o mundo de tal maneira e deu o seu filho unigênito, para que todo nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna, aleluia, glória a Deus. Que o Papai do céu, o Todo-Poderoso Altíssimo, venha nos brindar e a nossa família.
e até aqui nos ajudou o Senhor, amado. Eu agradeço em nome de Jesus, aleluia, por esse amor que Deus